Uma operação minuciosamente planejada resultou em um impacto devastador para as forças ucranianas, atingindo diretamente uma instalação de importância vital para a logística militar. O ataque, conduzido com precisão extrema, destruiu completamente uma unidade industrial responsável pela produção e manutenção de equipamentos essenciais. Localizada em um ponto estratégico, essa instalação desempenhava um papel crucial no suporte às operações militares, e sua destruição causou uma interrupção imediata e ampla nas atividades relacionadas à mobilização de recursos. Relatos indicam que o ataque foi caracterizado por uma execução cirúrgica, empregando armamento avançado capaz de atingir alvos específicos sem margem para falhas. Além de danificar gravemente o objetivo principal, a ofensiva também comprometeu estruturas próximas que sustentavam a infraestrutura militar na região. Imagens do local capturadas logo após a explosão mostram o grau de devastação e ilustram o impacto estratégico dessa ação na dinâmica do conflito. O complexo atingido fazia parte de um eixo industrial fundamental, especializado na produção de motores para veículos militares e aeronaves. A destruição desse centro de produção não apenas interrompeu sua funcionalidade, mas também desestabilizou redes logísticas vitais, reduzindo significativamente a capacidade das forças ucranianas de manter a continuidade das operações em várias frentes. Esse evento evidencia o uso eficaz de estratégias modernas para enfraquecer as capacidades de resposta em conflitos prolongados. Relatos de fontes associadas ao governo russo apontam que o ataque integra uma estratégia mais ampla, voltada para desarticular as capacidades militares da Ucrânia. O plano envolve a neutralização progressiva de instalações críticas e a interrupção das linhas de abastecimento, com o objetivo de enfraquecer de forma sistemática a capacidade operacional das forças ucranianas. A execução dessa ofensiva reflete o avanço técnico das forças russas, que empregam métodos sofisticados e altamente coordenados para alcançar seus objetivos estratégicos. A região atingida, localizada no sul da Ucrânia, desempenha um papel essencial tanto no setor industrial quanto no militar. Sua geografia, caracterizada por vastas áreas planas e uma infraestrutura bem desenvolvida, facilita a execução de ataques aéreos precisos. O uso de armamentos modernos, incluindo mísseis guiados e bombas de alta precisão, aumenta a eficácia dessas operações, enquanto as defesas locais enfrentam grandes dificuldades para interceptar essas armas avançadas. A falta de recursos tecnológicos e logísticos coloca a Ucrânia em uma posição desafiadora frente a esse tipo de ofensiva. Entre os equipamentos empregados na operação, destacam-se bombas guiadas por satélite e sistemas de navegação de última geração, projetados para alcançar seus alvos com extrema precisão. Esses dispositivos, resultado de investimentos prolongados em modernização militar, garantiram que a ofensiva fosse conduzida de maneira eficiente e bem-sucedida. Além disso, o uso de guerra eletrônica para desativar sistemas de comunicação e defesa aérea do adversário foi um componente decisivo para o êxito da operação, demonstrando a integração de diferentes tecnologias em uma abordagem estratégica. A destruição dessa instalação estratégica gera implicações profundas e abrangentes para a capacidade operacional das forças ucranianas. Ao interromper a produção de equipamentos essenciais, o ataque cria lacunas críticas na cadeia de suprimentos, dificultando a reposição de recursos fundamentais para a continuidade das operações em diversas frentes. Essa perda de infraestrutura crucial agrava os desafios logísticos, atrasando a entrega de equipamentos e peças de reposição, o que, em um conflito prolongado, pode se traduzir em desvantagens táticas significativas e perda de terreno estratégico. Além dos impactos diretos na logística, a destruição dessa instalação também representa um golpe psicológico para as forças armadas e para a população ucraniana. A dependência de infraestruturas específicas torna ainda mais evidente a vulnerabilidade das operações, enquanto os atrasos causados pela falta de equipamentos afetam diretamente a capacidade de planejamento e execução de estratégias de defesa. Em um cenário de conflito contínuo, cada atraso pode se transformar em uma oportunidade para o adversário avançar, ampliando a pressão sobre as tropas e os líderes militares.
A divulgação de imagens do ataque faz parte de uma estratégia cuidadosamente planejada de comunicação, destinada a consolidar a percepção de superioridade militar. Esses registros visuais, amplamente compartilhados em plataformas digitais e na mídia, não apenas documentam a destruição causada, mas também têm como objetivo influenciar a opinião pública e minar a confiança nas defesas ucranianas. A narrativa de que as forças locais não conseguiram interceptar os ataques é reiterada, destacando as limitações tecnológicas enfrentadas e expondo as fragilidades dos sistemas de defesa. Essa abordagem comunicacional vai além de reforçar a imagem de eficácia das operações. Ao exibir repetidamente a incapacidade de resposta, ela desestabiliza a moral das tropas e da população civil, aumentando o desgaste emocional e psicológico. Além disso, tais imagens servem como uma ferramenta de propaganda para destacar a sofisticação tecnológica e estratégica das forças ofensivas, ao mesmo tempo em que colocam as forças de Kiev em uma posição de desvantagem perceptiva no cenário global. Do ponto de vista estratégico, a destruição de infraestruturas críticas como essa é parte de um esforço mais amplo para enfraquecer a resistência ucraniana em múltiplos níveis. Ao interromper a produção e dificultar a reposição de equipamentos, as forças locais são forçadas a operar com recursos limitados, enfrentando dificuldades crescentes para sustentar operações prolongadas. Com isso, as margens de manobra diminuem, limitando a capacidade de responder rapidamente às ofensivas adversárias e tornando a recuperação ainda mais desafiadora. Em um conflito de múltiplas dimensões, onde a narrativa é tão importante quanto as ações no campo de batalha, o uso de registros visuais para amplificar o impacto das operações demonstra a complexidade da guerra moderna. A combinação de destruição física e ataques psicológicos sublinha a natureza multifacetada do conflito, que ultrapassa os limites das áreas diretamente afetadas, com consequências que reverberam em esferas políticas, sociais e militares. Além dos danos diretos causados pela destruição, as repercussões psicológicas dessas ações são profundas e duradouras. Quando uma instalação crítica é atingida, sua vulnerabilidade exposta não apenas abala a confiança nas defesas militares, mas também intensifica a sensação de insegurança entre a população civil. Para as tropas, a perda de um ativo estratégico afeta diretamente sua moral, criando um sentimento de desamparo diante da capacidade do adversário de realizar ataques tão precisos e devastadores. Para os civis, cada ataque desse tipo reforça a percepção de que o conflito está longe de ser controlado, impactando a resiliência emocional e social. A demonstração de força e o nível de sofisticação das operações ressaltam a complexidade crescente do conflito. Ataques bem coordenados e tecnologicamente avançados mostram que, além de força bruta, a guerra moderna é impulsionada por inteligência estratégica e inovação tecnológica. Essa combinação amplifica os efeitos das ações, que passam a se desenrolar em camadas. Além do impacto físico, há uma narrativa cuidadosamente construída para desestabilizar o inimigo e reafirmar a superioridade no campo de batalha. Conforme a guerra avança, os ataques a alvos estratégicos assumem um papel central na definição de seus rumos. Essas ações não apenas minam as capacidades operacionais do adversário, mas também moldam a percepção internacional sobre o equilíbrio de forças no conflito. Cada ofensiva bem-sucedida reforça a importância da coordenação e da integração de tecnologias de ponta, como armamentos guiados, guerra eletrônica e sistemas de comunicação avançados. Essas ferramentas, quando combinadas, tornam as operações militares mais eficazes e imprevisíveis, dificultando a capacidade de resposta do lado atacado. O cenário atual reflete uma guerra de múltiplas dimensões, onde o campo de batalha não se limita a território físico, mas se expande para arenas psicológicas e políticas. A imprevisibilidade das ofensivas e a capacidade de atingir alvos estratégicos com precisão transformam a dinâmica do conflito, criando desafios não apenas para as forças diretamente envolvidas, mas também para aliados e observadores globais. As implicações ultrapassam as fronteiras, influenciando decisões políticas, alianças internacionais e até mesmo a estabilidade econômica de regiões mais amplas.
Enquanto isso, a população local enfrenta as consequências de viver em um ambiente de conflito constante. A interrupção de serviços básicos, a destruição de infraestruturas críticas e o deslocamento de famílias tornam-se parte de uma realidade cotidiana, agravando o sofrimento humano e reduzindo a coesão social. Em um nível mais amplo, a narrativa do conflito é utilizada como uma ferramenta para moldar percepções globais, influenciar aliados e pressionar adversários, destacando a importância da comunicação e da imagem pública em tempos de guerra. Essas ações, que vão muito além do simples confronto armado, enfatizam como a guerra moderna depende de uma combinação de estratégia, tecnologia e propaganda. O impacto cumulativo dessas ofensivas estratégicas reforça a incerteza sobre os próximos passos do conflito, deixando um rastro de instabilidade que se estende para além das áreas diretamente atingidas. À medida que o conflito evolui, fica claro que o uso de tecnologia avançada e táticas psicológicas continuará a desempenhar um papel fundamental na determinação de seu desfecho.